têm sido abençoados aqui, têm sido impactados, despertados pelo Senhor? Eu queria chamar o pastor Ricardo Landim. Amém? Uma salva de palmas, irmãos, para o nosso pastor. O pastor Ricardo Landim é o nosso pastor dos Radicais Livres. É um privilégio tê-lo como nosso pastor. É alguém que tem nos inspirado. E é um pai para nós também. Alguém que tem nos capacitado, tem nos direcionado, tem nos instruído, nos dado direção. E é isso que um pai realmente, né? Nós temos sido capacitados sim, instruídos sim, e tem nos levado a enxergar coisas referente àquilo que Deus tem para nós como jovens, como radicais livres. E nós nos sentimos honrados de tê-lo aqui novamente. O Senhor sabe que a casa do Senhor, sinta-se à vontade para pregar, para liberar essa palavra que Deus tem no coração do Senhor. Vamos orar pela vida dele, irmãos. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por mais uma vez termos o pastor Ricardo aqui para ministrar, para liberar essa palavra de vida que o Senhor tem no coração dele. Use-o poderosamente, papai, que realmente os lábios dele sejam como uma tenaz, uma realidade, vida, como brasas, para realmente penetrar em nossos corações e transformar as nossas vidas. Sabe, o nosso coração seja como uma boa terra, para receber da semente que fluirá da vida do seu Filho. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Agradecer ao pastor Henrique, ao pastor Celso, sempre nos recebendo com muita honra, muito cuidado. Já são 10 horas, eu vou ser breve. Mas é difícil ministrar uma palavra depois de duas palavras tão poderosas como essa, né, irmãos? Como eu fui abençoado e inspirado por Deus, quanta vida de Deus fluindo na vida desses pastores que Deus tem levantado nessa geração. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube, Ricardo Landim Oficial, não sei se você já se inscreveu nele, tem diversos vídeos lá, né, sobre empreendedorismo, corte, relacionamento, chamado, propósito. Quero desafiar você a se inscrever no canal, divulgar, e também lá no meu Instagram, também Ricardo Landim Oficial, nós temos colocado diversos materiais lá para jovens, e tem sido poderoso. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu tenho 37 anos de idade, me converti aos meus 16 anos, e conforme os anos vão se passando, você vai ampliando a sua visão, e você começa a mudar a forma de enxergar. Não que você estava enxergando da maneira errada, é que você agora enxerga de uma maneira mais madura. Então, quando eu era solteiro, eu enxergava a vida de uma forma, casei, mudei a forma de enxergar. Veio o primeiro filho, mudei minha forma de enxergar. Veio o segundo filho, mudei minha forma de enxergar. E eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Eu não sei o que vai acontecer dentro de você, mas eu espero que Deus transforme você de uma maneira muito poderosa. E eu tenho percebido, ao longo desses últimos meses, cuidando dos jovens, e vendo o que Deus tem feito no meio dos jovens. A maior colheita está diante de nós, isso é um fato. Jesus está às portas. Se você não perceber o que Deus está fazendo, você vai perder a única oportunidade que você tem, que se chama hoje. E eu quero fazer uma grande omelete aqui, de várias palavras, num período muito curto. A Bíblia diz que Davi, ele serviu a geração dele, e depois que isso aconteceu, ele adormeceu. Está lá em Atos capítulo 13. E o significado original de servir, no hebraico, significa que Davi era escravo da geração dele. Então é impossível você fazer história na sua geração, se você não for escravo da sua geração. Então eu cuido de pessoas lá na igreja local, cuido dos jovens, e sempre quando eu começo a cuidar de alguém, eu me torno escravo daquela pessoa. Tem um irmão que está com um carro velho, numa luta com o carro dele. Eu falei: Deus, me abençoa esse mês, eu quero poder abençoar esse irmão. E eu liguei para ele, eu falei: eu quero te abençoar, ajudar você a comprar esse carro. Mas ele achou que eu ia dar um valor simbólico. Eu falei: eu vou dar X. E ele ficou mudo no telefone. Eu falei: você está aí?
Falou, não, eu preciso me recompor aqui do outro lado da linha. Eu falei, não, você faz parte da minha família. E eu estou aqui para servir, para cooperar. E Deus me abençoou muito esse mês, eu quero te abençoar. E aí hoje ele foi lá e moveu no carro dele lá. Eu falei, aleluia. E eu vou dizer, você só consegue marcar a vida das pessoas quando você se torna escravo das pessoas. E quando eu falo escravo, me entenda, é você servir no reino de Deus, é você marcar a vida das pessoas, é você edificar a vida das pessoas. É tão interessante que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, dado como morto, sofreu. E por quê? E no último dia da vida dele, ele falou o quê? Lutei o bom combate. Eu guardei a fé. Em outras palavras, eu fui escravo da geração que Deus me levantou. E quando você não existe um outro motivo de vida a não ser servir a sua geração, 3K é muito pouco. Eu quero batizar lá na igreja local com os juvenis, adultos e jovens, pelo menos uns 30% desse alvo aqui. E eu vou dizer uma coisa, é possível. Deus nos deu uma palavra, Deus mudou um tempo. E esse é o tempo de Deus se mover de uma forma poderosa. A Bíblia diz que você está escondido em Cristo. Sabe o que isso significa? Que não é mais você, é Cristo em você. Eu tenho aqui uma nota de R$10. Se eu te perguntar o que tem aqui, você vai me dizer tem R$10. Porque essa nota não está escondida. Agora, se essa nota for escondida no meu bolso, ou nas minhas mãos, você não pode mais dizer que essa nota está solta, ela está escondida, ela está presa, ela está amalgamada. E quando você tem revelação que você está escondido em Cristo, você para de olhar para você. Por que as pessoas não rompem na igreja? Por que as pessoas não crescem dentro da igreja? Não avançam, não multiplica, não prospera, não empreende. Por quê? Porque elas ficam olhando para o que elas podem, o que elas são, o que elas têm, do lugar que elas vieram. E quando você entra por esse caminho, você não consegue marcar uma geração, porque você é alguém limitado. Você é alguém que tem um limite, mas em Cristo não existe limite. E quando você tem revelação que você está escondido nele, você é liberto de você mesmo. Imagina você não existir mais e ser Cristo completamente através de você. Aonde você pode chegar? Será que um coronavírus pode parar a sua vida? Eu peguei coronavírus faz uns 15, 20 dias. E sabe aonde que eu peguei o coronavírus? Pregando o evangelho numa pessoa que morreu de Covid-19. Pastor, misericórdia, eu vou dizer uma coisa para você. Morrer é lucro e viver é Cristo. Eu vou dizer uma coisa, quando você entende que você está escondido, você tem paz. Você sabe, Ele cuida de mim, Ele protege a minha vida. Se Deus não me livrar da boca dos leões, eu vou dizer uma coisa para você, ou Ele me livra não indo para a boca dos leões, ou Ele me livra lá dentro de uma caverna cheia de leões. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus quer libertar você hoje. Sabe como que você consegue marcar uma geração e fazer história? Quando um homem de Deus, ele perde a visão dele, ele perdeu o rumo da vida dele. Moisés, aos 120 anos de idade, ele perdeu a visão dele. Isaac, enquanto era jovem ainda, na geração, ele perdeu a visão. Sabe qual foi a diferença? Moisés tocava Deus, Moisés via Deus face a face, Moisés tinha experiências poderosas com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus chamou você para experimentar a Ele, para viver no sobrenatural, para viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida movendo. Os desastres na palavra de Deus foram quando os homens perderam a sua visão, perderam o rumo. Para onde eu estou indo? Para onde estou levando minha célula? Para onde estou levando minha família? Para onde eu estou levando meu discipulado? Para onde eu estou levando os meus filhos? Eu vou dizer uma coisa, é muito sutil. Joga um sapo numa água quente, ele pula, sabe por quê? Ele percebe perigo, mas joga um sapo numa água gelada e vai esquentando ela, ele vai morrer sem perceber, sabe por quê? É sutil, é lento.
E eu vou dizer uma coisa, nós vivemos numa geração que as pessoas têm perdido o rumo. E você nunca vai poder marcar uma geração e fazer história se você perdeu a visão. Deus tem se movido nesses dias de uma forma tão poderosa e tão inexplicável. Basta somente você entrar. Se eu for olhar para mim, eu estou perdido. Sabe qual que é o propósito de Deus? Sabe para que a lei serve? A lei é para mostrar para você que você não consegue. E sabe para que serve a graça? Para mostrar para você que Cristo consegue. E quando você está escondido nele, não existe limite, porque Deus, ele imprime em você o querer, mas também Deus, ele produz também o realizar. Você não tem poder de fazer nada, mas se você entender que você está escondido nele, o mesmo Deus que coloca aqui, ó, o querer de 3.000, eu vou dizer uma coisa, quando Deus quer fazer algo na terra, ele só imprime dentro do homem o querer. E aí, é só deixar com Deus, que Ele efetua, sabe o que? O realizar. Mas sabe qual é o problema? Quando Deus coloca algumas coisas no seu coração, você começa a olhar para você. E quando você olha para você, você fala, não consigo, não dou conta. Eu olho para minha esposa, às vezes eu até choro, dormindo com a minha esposa, porque eu fico emocionado. Uma moça que o pai abandonou na infância, o padrasto tentou abusar sexualmente dela, os sofrimentos que ela teve, excluída, sofreu dentro da igreja, perseguição e tantas coisas, e de repente eu olho para ela, vejo uma mulher sensível, uma moça que não tem muitos dons, não tem muitas habilidades, cuidando de 1.800 crianças na igreja local, várias jovens escrevendo livros, se movendo. Eu vou dizer, ela entendeu que não tem a ver com ela. Quando você entende que não tem a ver com você, você se liberta de você mesmo. Eu vou dizer, ano que vem nós vamos fazer o encontro dos 5.000 jovens em um dia só. E eu vou dizer, Deus tem se movido nesses dias. Eu vou dizer, quando Deus ele tira você de cena, não existe mais limite. Diga para o seu irmão, não existe limite quando você sai de cena. Deus ele quer ativar em você o espírito de fé. Diga fé. Diga para o seu irmão do lado, fé. Quando ele começa a ativar o espírito de fé, e você entra nessa atmosfera de fé, coisas poderosas e inexplicáveis começam a acontecer. Irmãos, Davi era alguém rejeitado pela família. Alguns teólogos dizem que foi filho de um adultério. E Deus escolheu ele. Não era o maior, não era o mais capacitado. Mas Deus achou nele algo, Deus achou um coração. E Deus achou nele uma disposição de fazer a vontade de Deus. Como o pastor André falou, Davi não veio inventar moda, ele veio fazer a vontade de Deus. Jesus não veio inventar moda, veio fazer a vontade de Deus. O sucesso não está em você fazer a sua vontade, nem algo original, nem novo. O sucesso está em você continuar um legado, continuar o que alguém atrás começou a fazer. Irmão, existe uma riqueza poderosa no meio da videira e da vinha. E nós como jovens, estamos recebendo um legado dia após dia. Isso é um privilégio, é só você ativar o espírito de fé. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que houve um ruído, diga ruído. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que é ruído? Falar, barulho. Enchei-vos do Espírito, ruído. O rei mais endemoniado, mais ímpio de Israel, chamava Acás. E sabe o que ele fez no reinado dele? Tudo que não presta. Fornicação dentro do templo. Queimou incenso para outros deuses. E sabe o que ele fez depois? Ele fechou a porta do templo. E aí Deus levantou um outro rei, chamado Ezequias. E a primeira coisa que ele fez, assim que ele assumiu, ele falou, manda abrir as portas do templo. Salmo 141 diz que nós guardamos o templo com a boca. Sabe o que isso quer dizer? Quando não tem ruído na sua boca, quando você não vive uma vida cheia do Espírito, o templo é fechado. O Covid-19 quer tampar o templo dos crentes, quer fechar a boca dos crentes, a oposição, a tribulação, as circunstâncias, fechar o templo. E Ezequias foi um avivalista na geração dele. Por quê? Qual foi o segredo dele?
Você quer ter um casamento exitoso? Você que teve o privilégio de fazer a corte, oferte o primeiro ano do seu casamento. Você quer ser um líder de célula poderoso? Oferte os primeiros meses como líder de célula. Você quer ser um jovem muito próspero financeiramente? Oferte o seu primeiro salário. Dê ofertas de primícias poderosas que representem você. Deus honra as primícias. Deus honra as primeiras coisas. E eu vou dizer, esse foi o segredo desse grande avivalista. Esse grande rei. Qual foi o segredo dele? Ele nunca parava de abrir a sua boca. Ele sabia que o poder estava na boca. Como Paulo falou, eu criei, e porque eu criei, eu falei. Você precisa entender que há poder na sua boca. Você precisa aprender a falar. Quando eu assumi os jovens, a primeira coisa que eu falei, vamos batizar 1000. Começou um desejo do meu coração de fazer história. E eu falei, se Deus efetua o querer, Ele vai também efetuar o realizar. E eu vou dizer, eu comecei a abrir a boca. E o povo começou a pegar fogo, começou a ficar animado. E depois eu vou dizer, quando vamos batizar 3.000, e eu não falei 3.000, com muito medo, eu falei, que loucura. Quase morreu o povo batizar 1.000, meu Deus, e agora 3.000. Fiz um vídeo no retiro, mas não publiquei porque eu estava com medo. Eu estava fazendo o quê? Com uma casa. Eu estava fazendo a mesma coisa que a casa, fechando a porta do templo. Porque eu não ia falar. 1 mês passou, 2 meses passou, uma inquietação no meu coração. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a olhar para mim. Porque se no ano passado foi muito tribulação, batizar lá 1.427, e humanamente batizar 3.000 é muito mais impossível. Mas o mesmo Deus que coloca o querer, você multiplicar uma célula, é o mesmo Deus que vai batizar 3.000 pessoas. E aí você começa a falar. E você começa a falar. E quando você começa a perceber, você não fala mais outra coisa a não ser batismo de 3K. E você não fala mais outra coisa a não ser marcar a minha geração, multiplicar a minha célula, fazer história. Porque a porta do templo está aberta. Davi disse, eu vou guardar a porta do templo com os meus lábios. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu tenho o favor de Deus na minha vida. Deus me chamou nesses dias para fazer história. Não vai faltar recurso financeiro, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu vou dizer uma coisa, fala! Meu pai tem 67 anos de idade, pegou Covid-19 também. Meu pai começou uma célula, quinta-feira já tinha 12 pessoas. E só tem tiozinho de cabelo branco pegando fogo do Espírito Santo, pregando, dando dinheiro na igreja. Sabe por quê? Um homem de 67 anos de idade decidiu abrir a porta do templo e guardar a casa de Deus através da sua boca e através dos seus lábios. Isso é poderoso, diga aleluia. Diga, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou próspero. Aleluia. É tão interessante quando você ativa esse espírito de fé, você não consegue mais ficar quieto. Você começa a falar. Isso faz parte, começa a fazer parte da sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, Jeremias, eu te constituo como profeta. Eu vou dizer uma coisa para você. Jeremias só seria um representante da vontade de Deus. Mas se Jeremias olhasse para ele não conseguiria. Houve um processo. E Jeremias disse, Deus, eu estou enxergando uma vara de amendoeira aqui. Deus perguntou, o que você enxerga? Ele não perdeu a visão. Ezequiel, num vale de ossos secos, não perdeu a visão. Ele foi falando. Na primeira vez Deus perguntou, Ezequiel, o que você enxerga? Ele falou, não enxergo nada, só o sangue de Jesus aqui. Tu sabes. A porta do templo já estava fechada na vida de Ezequiel. Ele fez o quê? Começou a profetizar, falar. E Deus começou a mover os céus e a terra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quando Pedro, ele para de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Sabe qual que é o segredo? É você entender que você está escondido nele. Aí você consegue ter paz. Porque você sabe que não tem nada a ver com quem você é, com o que você tem e o que você pode fazer e o quanto você tem no bolso.
eu já dormi com a minha conta negativa, 1000. E eu já acordei com a minha conta positiva assim, umas 50 vezes isso. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Só consegue dormir quem é filho e sabe o Pai que tem. E quando você sabe o Pai que você tem, você não tem medo de falar o que o seu Pai está falando. Porque o seu Pai, Ele te constituiu. E se Ele te constituiu, não é por aquilo que você tem de dons, é porque Cristo está escondido dentro de você. E por conta disso, as coisas vão acontecer. Você precisa entender isso. É tão interessante que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, não precisa projetar, eu estou encerrando já. A Bíblia diz que nós nos tornamos pecador por conta que um homem pecou. Esse homem chamava Adão. E aí a natureza do pecado veio habitar dentro de você. Mas lá em Romanos também diz que por conta da obediência de um homem, nós nos tornamos justos diante de Deus. Sabe o que isso significa? Presta muita atenção. Se você olhar para uma árvore de manga e não tem manga no pé, aquela árvore deixa de ser uma árvore de manga? Não é porque não tem o fruto na mangueira que não é manga. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando você olha para você e você às vezes não consegue ver Cristo na sua vida, não é por conta disso que você não está escondido nele. E o diabo todas as vezes vai usar isso contra você falando: você é pecador, você não presta, você não tem fé, você não acredita, você é um frustrado, você está desempregado, você vai morrer. E ele, quando ele vem falar com você, você pensa assim: é verdade, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se um pé de manga, que não tem o fruto manga, talvez por causa do tempo, tem um processo, jabuticaba, se não me engano, são 15 anos para dar fruto. E eu vou dizer uma coisa: talvez você olhe para você e não veja nada, mas Deus está trabalhando na sua vida, porque logo logo você vai colher frutos poderosos. Mas se você deixar o diabo cortar a árvore, porque você está olhando para essa árvore e não está vendo nenhum fruto, você não vai ter o privilégio de desfrutar da revelação e da justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Que nós somos feitos o quê? Diga assim: eu fui feito justiça. Justiça de quem? Não é mais a minha justiça, é a justiça dele. Oh aleluia. Eu durmo com tanta paz, eu acordo com tanta paz, porque eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada para cuidar dos jovens, dos radicais livres. Primeira vez que fui pregar lá em Goiânia, eu falei: pastor Nor, o que eu prego aqui? Nunca preguei aqui nesse lugar com tanta gente, 5.000 jovens. Ele falou: prega qualquer coisa, menos a lei. Eu falei: então tá bom, pastor. Preguei, deu problema no som, não teve louvor no final. Depois aquele Isaías Saad, eu acho, se não me engano, né? Fez louvor, ele estava mudando o som. Eu falei: meu Deus, o negócio foi ruim demais. Eu fui, a pastora Marília falou: nossa, que palavra preciosa, poderosa, meu Deus do céu e tudo. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes quando você acha que você não fez o gol, eu vou dizer uma coisa: esquece você, esquece o dia mau, esquece o dia que é bom, esquece a carteira cheia, esquece a carteira vazia, esquece a célula cheia, esquece a célula vazia, esquece de tudo. Ele é tudo em todos. Isso liberta você. Isso liberta. Sabe qual a mensagem para a nossa geração de jovens? Que nós somos amados, que nós somos perdoados. Tem milhares de jovens dessas cidades perdidos, condenados e acusados. O Senhor Jesus, Ele veio habitar dentro de você. Lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11, relata a história da grande pesca. Eu adoro essa história e eu me encaixo muito nela.
Aqueles discípulos eram empresários, cheios da justiça deles. Vou dizer uma coisa para você, presta atenção, me acompanha aqui no raciocínio. O apóstolo Paulo, quantos acham que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus? Levanta a mão. Houve um momento na vida dele, que foi tão forte a tribulação, mas tão forte, que ele achou que ia morrer. Naquele dia ele achou que ele ia morrer. Não existem provações maiores do que você pode suportar, é verdade. Mas o apóstolo Paulo, houve um dia da vida dele, que ele desesperou da própria vida ao ponto de ter a certeza que ele iria morrer. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus, Ele é tão poderoso, tão poderoso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, não precisa ler. Olha, vou ler só uma parte. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, e para que o vosso conforto e salvação, e somos confortados, e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós a paciência os mesmos sofrimentos, que nós também descemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois dos sofrimentos, assim sereis a consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio sobre a Ásia. Presta atenção aqui. Porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte. Presta atenção aqui, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou dentre os mortos. Sabe qual foi o propósito dessa tribulação na vida dele? Para que ele não confiasse nele, mas confiasse na graça de Deus. Se você lê antes, você percebe que o apóstolo Paulo ele dependia de Deus, mas não era completamente. E em cada processo e combate que você vai passar, Deus vai espremer você, para que você confie mais ainda na graça dele. Mas sabe qual é o problema da nossa geração de jovens? Estava assistindo um vídeo esses dias, um pastor brincando, falou, esses dias atendi uma moça que queria fugir de casa, porque falou que a mãe estava perseguindo ela. O que foi, filha? Que sua mãe está fazendo? Mandou lavar a louça, mandou estender a cama. Essa é a geração que não suporta as pressões. Mas Deus tem levantado uma geração de radicais livres, que sabem que são tão amados, que eles vão suportar a dor, por causa do amor. Quando eu casei, eu não tinha um carro, eu não tinha dinheiro para levar minha esposa para viajar, eu não tinha nada. Fiz minha primeira compra boa de mercado depois de 4 anos de casado, mas eu amava tanto a minha esposa, tanto, que eu estava disposto a morar numa comunidade com ela e comer arroz todos os dias. Eu vou dizer, alguém que experimentou a graça, o sofrimento se torna irrelevante, perto do prazer interno que ele tem com a presença de Deus. Eu nunca conheci um mártir que morreu por causa do Evangelho, mas alguns estudiosos dizem que as pessoas são cerradas ao meio por conta do Evangelho. Dizem que elas recebem uma unção naquele momento de alívio de dor. Estevão era um jovem cheio do Espírito. Enquanto estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe meu Espírito. Diga aleluia. E aqui nessa pesca, mesma coisa aconteceu. Pescaram a noite inteira, confiando neles. Eles voltam frustrados. E Jesus disse, lança a rede agora novamente. Ele fala, não, mas já lancei a rede. Não, mas lança de novo. E eles lançaram. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes, foi que chamar muitas pessoas para ajudar na colheita. De uma noite frustrada, a ter que chamar mais pessoas para colher. Porque Jesus disse algo, lança de novo, mas agora, lança sobre a minha palavra. A Bíblia diz que eles ficaram admirados. E Jesus disse, agora eu faço vocês, não pescadores de peixes, mas pescadores de almas. Sabe o que aconteceu na vida deles? Trocou a justiça. Eram pescadores na justiça deles. E Jesus fala, agora vocês vão pescar
mas na minha justiça, é na minha palavra, é na minha forma. E pescaram muito peixe, e ficaram assim admirados. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho visto com os meus olhos. Ontem tinha uma célula de adulto com 17 visitantes. É uma coisa, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Eu vi o irmão da minha igreja que tem loja no Brás, que fechou o shopping. Assim que abriu, em 3 semanas ele abriu outra loja. Ele falou, pastor, estou assustado aqui, eu não consigo explicar. Pastor, estou assustado, o que é isso? Eu falei, eu também não sei explicar. Eu só sei que a graça já foi liberada. Toma muito cuidado para não fazer ela em vão na sua vida. Porque quando você começa a olhar para você, é muito perigoso. Porque você pode tornar a graça vã na sua vida. Se puder colocar aquela música, por favor. A experiência com a graça de Deus, ela te transforma. Ela te liberta, você fica leve. Você fica pasmado. Você fica assim anestesiado. Eu quando fui para o meu seminário para ser pastor assim, eu fui assim apaixonado, desesperado, anestesiado. Tanta presença de Deus. Diga, presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa. Quando você encontra com o Senhor, é tão maravilhoso, tão poderoso, tão inexplicável, que você fica assim, sem palavras. Sabe quem que vai fazer essa maior colheita? É o descanso de Deus. Você só vai lançar a rede, porque eu vou dizer, os pescadores lançaram a rede, acreditando na colheita, porque eram empresários. Está cheio de gente, irmãos, antes da pandemia, empreendendo na sua justiça. Vem na igreja orar e dar o dízimo, mas confia na sua justiça, na sua bagagem, na sua experiência. Vários líderes de célula, antes da pandemia, estavam liderando na sua justiça. Fez maturidade, fez CT, ele já sabe até fazer tudo na célula. Aí veio a pandemia. Está cheio de gente empregada na sua justiça antes da pandemia. Mas de repente o mundo vira um caos. E eu vou dizer, enquanto o mundo está em caos, Deus está compartilhando a graça dEle, o favor dEle, a justiça dEle, e libertando você. Eu não consigo dormir as minhas noites, eu não consigo dormir sonhando tanto com o mover de Deus, e coisas assim inexplicáveis. E eu vou dizer, eu tenho tanta paz e tanto descanso na minha alma. Eu chego em casa, assim, eu tenho tanto prazer na minha esposa, tanto prazer na minha casa, tanto prazer na obra. Deus sabe por que não é pesada. Sabe por que não é pesado? Porque a obra não é minha. Porque a obra não é minha, é dele. E ele vai realizar através da minha vida. Você vai ser impactado. Os medos precisam ser removidos da sua vida. Está fazendo 5 cultos lá na Casa Verde. Eu estou vendo tantos milagres que eu nunca vi na minha vida em 20 anos. Milagres de cura, milagres de libertação, milagre de provisão financeira, milagre de cair dinheiro na conta e no banco reclamar, o cara fala é seu. Milagre de pessoas ganhando carro, milagre de pessoas abrindo empresa, milagres de velhinhos sonhando com um avivamento, com o mover de Deus. É o que eu estou vendo nesses dias, porque Deus está libertando as pessoas da sua própria justiça. Não coloque Deus numa caixinha de fósforo. Eu estou vendo com os meus olhos, trabalho com jovens, de 50 jovens e para 150, 200 em um ano. E eu também estou vendo com os meus olhos, jovens com 150 jovens indo para 100. Jovem que é tecnológico, não é a internet que vai salvar as pessoas. A internet é só um meio. É a justiça de Deus na sua vida, impressa em você, nessa revelação. Deus quer te encontrar nesses dias. As suas melhores noites estão diante de você. Noites de glória, noites de descanso. O seu papel é só descansar, porque enquanto você descansa, a colheita vem. Você só vai lançar a rede, mas a colheita ela é tão grande, porque você não tem como falar que foi você. Por isso você consegue descansar. Eu vou dizer para você, abaixa um pouco. Você só consegue descansar em algo quando você tem certeza que você lançou uma rede e assim de uma maneira ilógica, e você vai puxar porque você sabe, se vir alguma coisa não tem a ver comigo. E quando você é liberto, você começa a viver dessa maneira. Um jovem foi casar um tempo atrás. Eu perguntei, como vai ser? Vai ser uma festinha?
vou morar num puxadinho. Eu falei, para de colocar Deus numa caixinha, por conta de uma justiça que você recebeu da sua família, uma família sem recurso, uma família desestruturada. Você é filho de Deus. Se o seu pai não tem, Deus tem. Deus move, Deus é pai. Paulo dizendo, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava sentado, todo mês eu vou lá conversar com o pastor e peço, pastor, perdão. A secretária dele até quer fugir de mim assim, porque eu sei que ele tem muitos compromissos. Mas quando você acha um pai que tem legado, importune ele o máximo que você conseguir. E eu estou construindo com o pastor Wilson, porque você tirar uma intimidade de um homem muito reservado é muito difícil. E a última vez eu falei, pastor, você toma algum remédio para a memória? Porque olha a sua idade e tudo. Eu falei, pastor, qual que é o segredo? Me conta aí. Depois de 20 anos eu consegui tirar isso dele. Ele disse, filho, sabe o carro que eu tenho? O lugar que eu moro aqui, eu poderia morar num lugar mais chique. Poderia ter um carro muito chique. Mas eu entendi uma coisa. Eu não tenho mais prazer por mais nada nessa terra. O prazer que eu tenho é ler a Bíblia, é ver o mover de Deus e é discipular. E eu tenho um prazer muito grande. Mas muitos pastores prosperaram e não é pecado. Eles têm prazer assim em trocar o carro continuamente, trocar os móveis da casa e fazer uma viagem para um hotel top. Não é pecado, mas ele vai dividir o prazer. E o meu prazer é somente em Deus, no mover de Deus. E isso me faz ser o que eu sou. O que dá prazer na sua vida? Paulo disse, a minha vida, não considero nada preciosa aqui nessa terra, a não ser o que Deus me chamou para pregar o Evangelho da graça, do favor e do amor de Deus. Davi serviu a sua geração. Aleluia. Diga para o seu irmão, você foi chamado para viver pelo Filho. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu passei uma crise financeira um tempo atrás, e eu sempre falei para minha esposa que eu nunca vou deixar de fazer o que eu me comprometi a fazer com pessoas. E eu quero ensinar esse princípio na minha casa, colocar o propósito em primeiro lugar. E meu filho queria ir no McDonald's, nós fomos no shopping, não tinha pandemia ainda. E nós sentamos, e ele pediu o lanche que ele quis, e eu pedi um lanche de R$5,50, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e eu não queria comprar também, não queria gastar com aquilo. E ele falou assim, papai, por que na última vez que você veio no McDonald's, você comprou um lanche bom para você e agora você comprou um pequenininho? Eu falei, puxa, o que eu vou responder para esse menino? Eu falei, filho, papai tem muitas coisas importantes nessa vida, e uma delas é você. E eu quero que enquanto papai cuidar de você, eu quero que você entenda uma coisa. Deus me amou tanto, que Ele abdicou do que Ele tinha, por amor a mim. E hoje eu estou abrindo mão do meu lanche bom, para te dar o lanche do McDonald's, porque você é o meu filho. E eu estou fazendo por você o que um dia o nosso Deus fez, amor. Ele abaixou a cabeça
E ele pegou o lanchinho dele e falou assim: toma, papai. Aí ficou aquele ambiente de silêncio, assim, de coisas que não dá para explicar. E eu vou dizer uma coisa: uma criança de 8 anos ficou assim, impactada, quando você entende que Ele não te abandonou, que Ele te abraçou, que Ele te chamou, que Ele te escolheu, e Ele não está preocupado com os seus defeitos. Deixa eu contar uma história para você. Moisés era um homem inteligente, poderoso em obras, poderoso em palavras, dotado de toda a ciência do Egito. Deus olhou para aquilo e falou: desse jeito não dá, você é muito bom. Passou uma longa jornada para desaprender tudo que ele era na justiça dele. E aí Deus imprimiu nele a justiça dele. Agora, gago, sem dinheiro, quebrado, você pode ir. E quando Deus chamou ele, que ele estava quebrado, foi tão forte a experiência com Deus que ele ficou gago. Já conversou com gago? Ele deve ter pensado: como? Por que não me chamou antigamente? Eu, na 4ª série, eu ficava na fileira dos burros. Na fileira dos burros na escola, não sei se tem isso ainda. Eu tenho um problema de comunicação. Talvez você nem perceba, eu tenho a língua presa. E vim numa família pobre. Fui o pior aluno do seminário, assim, de talento e desenvolvimento. E eu cheguei até aqui. E eu vou dizer uma coisa: é impossível falar que eu casei com atestado de pobreza. Eu vou dizer uma coisa para você: esquece de quem você é, o que você tem. Quando eu olho para esses jovens aqui, tem um exército poderoso sendo levantado nesses dias, nesse lugar e nessa geração. Deixa eu aumentar o volume, por favor. Quero convidar você a ficar de pé. Só tenho você, só faltava eu perceber. Pode pôr desde o começo, por favor. Saia de cena. Não olhe para você. Não olhe para suas desqualificações. Receba do amor. Receba da unção do Filho. Eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Abaixa um pouco, por favor. Vou fazer um apelo. E ficar feliz. Preste atenção aqui. Eu estava longe, você estava. Quando a primeira vez que eu vim aqui em Ourinhos, eu falei: nossa, pastor Celso, o seu filho Felipe, que foi o primeiro que eu conheci, ele tem um espírito diferente, tem um chamado da parte de Deus. Não sei te explicar o que é. Aí o olho do pastor Celso ficou, lacrimejou, ele deu estufou o peito assim. Eu vou dizer uma coisa: a pior tristeza na vida de um pai é quando o filho rejeita a identidade dele. Você acha que pecado é você sair fumar uma maconha, né? Sabe o que é pecado? É quando você olha para você e você fala: eu vou entregar a cela, vou entregar o discipulado, eu não posso casar porque eu não tenho dinheiro, eu estou com medo de morrer. Você está rejeitando a justiça de Deus. E quando você rejeita a justiça de Deus, você entristece o seu pai. Porque o seu pai, ele colocou dentro de você o Filho, que é Cristo, para que você possa viver a vida do Filho.
E eu quero fazer um apelo agora. Você que olha para você constantemente, você que tem sentimentos de desqualificação, você que acha que é impossível, eu não sei a quanto vocês, mas eu vou ser um homem muito próspero financeiramente, frutífero, abençoado, cheio do mover de Deus. Por quê? Porque eu não tenho condições de nada disso, e eu somente me deito no colo do meu pai e deixo Ele me levar. Esquece do que você pode fazer. Antes da pandemia, eu tinha tantos lugares e convites para ir, e eu era tão abençoado, de repente, acabou os lugares, cancelaram as conferências, e eu falei, Deus, sabe o que aconteceu nesses 4 meses? Eu fui tão abençoado, mas tão abençoado, que eu vou pagar 25% de um carro de um irmão da igreja. Me pergunta de onde veio o dinheiro, não sei. Caiu dinheiro na minha conta, que eu fui até no gerente brigar. Falei, que é isso aqui? Falei, não sei de onde é seu. Liguei para algumas pessoas, mas ninguém sabe. Eu vou dizer uma coisa. José dormiu como um cadeieiro e acordou como um primeiro-ministro. Quando você sabe quem você é e sabe o pai que você tem, não importa onde você estiver, você está no descanso de Deus, porque você sabe, em algum momento, o pai vai mudar o cenário. E eu quero orar. Se você se sente condenado, não tenha vergonha nem constrangimento. Você olha para o seu recurso financeiro, para a sua célula, para o seu discipulado e tudo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Ninguém vai colocar a mão em você. Se você percebe que Deus tem muito para fazer, mas quando você olha para você, você acha que tem muito pouco em você. Essa é a geração da maior colheita. Pode aumentar a música, por favor. Feche seus olhos. Deixa a revelação da graça de Deus invadir o seu coração. Deixa Deus conduzir o seu futuro. Deixa Deus conduzir sua vida. Se entregue a Ele completamente. Deixa Ele imprimir dentro de você a justiça dEle. Deixa Ele se esconder em você nesses dias. Receba o amor de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder do Espírito Santo. Não feche a porta do templo. Uou! Só tenho você. Só faltava eu perceber. Entregue seus sonhos naturais. Seus sonhos são pequenos, perto dos sonhos de Deus para você. Seus projetos naturais são tão pequenos. Deixa Deus invadir os seus sonhos nesses dias. Receba paz, receba graça, receba a vida de Jesus. Seja impactado. Conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Diga para o Senhor: Senhor, eu tenho rejeitado a sua justiça e andado na minha justiça, mas hoje eu me aproprio da sua justiça para andar pela fé, para andar como o Senhor anda, para viver como o Senhor vive. Oh Jesus, Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar. oh Deus, eu oro Você me ouvir e pelo mover do Espírito Santo nesses dias. Na nossa geração haverá uma grande colheita nesses dias.
não pela força humana, não pela habilidade do homem. Haverá uma grande colheita financeira, muita colheita de frutos, de multiplicação, não pela força humana, mas pela força do Senhor. Muda um tempo nessa noite na vida de cada um desses jovens. Oh Deus, Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me saia da caverna, todas as saia da caverna da sua justiça. Oh Deus, bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. aleluia, E ficar feliz. Eu vaguei pro mundo lá fora, mas não encontrei. preste atenção aqui, jovem. Nós vamos fazer algo agora. Esse rei chamado Acás, sabe por que ele fechou a porta do templo? Porque ele pecou tanto, ele errou tanto, e acabou a história dele. Ezequias foi lá e falou: abre a porta. Davi fala que nós guardamos a porta com os nossos lábios. É um grande desafio você guardar a sua vida com seus lábios. Você só consegue fazer isso quando você entende que você foi feito justiça dele. Se você pecar agora, se você errar agora, você precisa aprender a se levantar e falar: eu sou justo. Romanos capítulo 8 diz: pois agora já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Então, quando você entendeu isso, você consegue manter a porta do templo aberta. Porque você, todos os dias, não importa o que acontecer, não importa, sua boca. Se batizar 300 pessoas dia 21, eu vou falar, vamos batizar 5.000, vamos fazer em conta, porque eu não vou fechar a porta do templo. O diabo usa muitas coisas, frustrações, percas, abandonos. Sabe quando você vai se sentir completamente aceito por Deus? Quando você se sentir completamente rejeitado por esse mundo. Quando Jesus disse: tu me abandonaste. Sentimento de abandono. Foi quando o Senhor veio. Quando a justiça de Deus veio. Eu quero convidar para você abrir sua boca. E nunca mais você vai fechar a porta do templo. Não importa nada do que aconteça. Nada. Deus te ama. Eu quero convidar agora você a abrir sua boca. Você falar quem você é. Para onde você está indo. O meu filho, ele é muito tímido, muito introvertido, igualzinho eu na minha infância. Mas graças a Deus, eu tive uma experiência com Deus. E quando eu olho para o meu filho, eu falo: Deus, se esse menino não tiver uma experiência com Deus, ele está perdido e eu estou pior ainda. E todos os dias o diabo me visita falando isso. Porque eu lembro como quando eu era menino, esquisito, cheio de crise, cheio de conflito. E eu vejo ele igualzinho. E eu falo: Deus, todos os dias eu não fecho a porta do templo, porque eu sou tentado a ficar quieto. Eu falo: vamos tocar a vida. Não fique quieto na sua célula. Não fico quieto em nenhum lugar. Até quando você não tiver nada de dinheiro, fale: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu vou abençoar muitas pessoas. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Nunca se esqueça disso. E eu quero que você agora, é difícil fazer isso. Difícil.
É igual academia, você fica muito tempo sem fazer academia, dói tudo. Nunca se esqueça, a fé é um exercício da sua língua, que o seu coração denuncia pela sua boca. Todos os dias você tem que fazer essa academia, todos os dias. Você vai se fortalecendo ao ponto de nada mais parar você. E eu quero que você faça isso agora. Você está de máscara aí, mas você consegue falar? Você vai começar a falar aí. Olha o silêncio, quantos templos fechados. Mas hoje você vai abrir. Ezequias mandou abrir o templo, mandou queimar o censo ao Senhor. Abra a sua boca. Quero que você comece a falar. Vai falar, fala a justiça de Deus. Eu sou amado, eu sou perdoado, já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sou frutífero, eu carrego o favor de Deus. O Senhor me ama, o Senhor tem pensamentos maravilhosos ao meu respeito. Oh Espírito Santo de Deus, vamos batizar mais de 3.000 jovens, porque o Senhor já liberou a palavra, porque esse é o tempo do favor do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me conduzir por pastos verdejantes, vai refrigerar a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Oh, o Senhor é o meu pastor. O que é impossível para mim é possível para o Senhor. Eu vou frutificar, vou crescer, vou pregar o evangelho da graça de geração após geração, proclamar a fidelidade de Deus. Oh Espírito, vou ver os meus filhos servindo ao Senhor na minha geração, ganhando almas para Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. As áreas mais atacadas da sua vida, fale sobre a sua família, fale sobre a sua vida financeira, emocional. Oh Deus amado, aleluia, oh aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diga: eu sou amado. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho nosso trabalho com jovens em todo o estado de São Paulo. Eu estou tão assustado que a gente está vivendo um mover tão poderoso, muito mais que antes da pandemia. Isso só revela uma coisa: que Deus não precisa de nada e nenhuma condição favorável para Ele se mover, porque Ele é Deus. Isso é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui nesse dia poderoso? Despertar dos 3K. Aleluia.